Oi, meus curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Gil, do Apaixonada e Poderosa, apresentadora desse canal, e você está assistindo ao Curiosidade em Dia. E no vídeo de hoje nós vamos ver um caso que ficou muito famoso, o caso da mãe mais odiada dos Estados Unidos. Se você ficou curioso, se aconchegue na cadeira e vem comigo. Casey Anthony, bem nova, com uns 19 anos de idade, como é o caso de muitas pessoas que são recém-adultos, era bem saideira, gostava de ir em festas, aproveitava ao máximo, bebia muito, experimentava algumas drogas e ficava longas horas até a madrugada do outro dia. Essa era a rotina dela, até que ela descobriu que estava grávida. Os pais dela, já que não se entendiam muito bem com ela, por quererem que a mesma tomasse um rumo na vida e deixasse as noites de farra, depois que souberam da gravidez e que ainda por cima ela não queria cuidar da filha, queria simplesmente deixá-la para adoção assim que conseguisse, eles conflitavam sem parar. Nunca que os pais deixariam a filha fazer uma coisa dessas. Então eles, insistindo muito, conseguiram fazer com que ela mudasse de ideia, falaram que ajudariam ela na criação da menina e tudo mais. Quando a bebê nasceu, recebeu o nome de Kylie, um pouco parecido com o da mãe, cuidado para não confundir. E você acha que depois do nascimento da menininha, eles parariam com as brigas? Nada disso, pelo contrário, elas só aumentaram. Os pais alegavam que Cassie não cuidava direito da filha. E Cassie dizia que ela era a mãe, então, portanto, quem deveria saber como tratar a menina era ela. Um dia Cassie não aguentou mais, pegou e saiu de casa com suas malas prontas e de mãos dadas com a sua filha. A partir daquele dia, os avós tentaram ligar e falar com a neta todo santo dia. Não havia um único dia sequer que eles não ligavam para saber como ela estava, porque eles eram muito apegados à garotinha. Diziam que ela conseguia levar alegria a todo mundo, sem exceção. Enquanto eles tentavam se reaproximar de Kylie, Cassie tentava desviar o assunto por telefone, dava desculpas esfarrapadas, contava mentiras, o que impedia os avós de terem algum contato. Mal sabiam eles que aquele dia em que a mulher saiu de casa de malas feitas era o último dia que eles veriam a garota. Com muita tentativa, um mês depois, Cindy e George, que eram os avós, desesperados, foram até a casa da filha onde estava morando com o namorado, para que pudessem finalmente ver a neta, mesmo se a mãe dela não quisesse. Depois de discutirem, não teve jeito. Cassie teve que falar onde estava a filha. Falou que Kelly estava na casa de uma babá. Aliás, por telefone, ela já tinha comentado sobre essa tal babá, que se chamava pelo apelido de Zenny. Eles exigiram muito para que ela levasse eles até essa casa da Zenny. Com um ar de nervosismo, Cassie concordou em levá-los até lá, onde a filha estava. Mas no caminho, depois de enrolar boa parte do tempo, ela confessou a verdade. A filha tinha sido sequestrada pela babá e que havia mentido e não fazia a menor ideia de onde ela estava. Os pais, surpresos, não acharam que era verdade. Como assim a neta tinha sido sequestrada? Não tinha como ser verdade, porque a filha não tinha dito nada a eles. Quase que imediatamente pegaram o celular e ligaram para a delegacia. Contaram o que havia acontecido, mas os policiais não entendiam por que deles terem esperado um mês inteiro para relatar o sequestro. Havia passado muito tempo. A polícia começa a investigar o mais rápido possível. Eles começam a interrogar, claro, a própria mãe da menina, para que conseguissem mais informações e tentarem adquirir respostas sobre a demora para relatar o crime. Bom, Cassie disse a mesma coisa que tinha falado para os pais, que uma tal de Zenny, cujo nome inteiro dela seria Zanaya Gonzalez, tinha sequestrado a filha dela. E explicou que não contou para a polícia durante todos esses dias por, na verdade, estar tentando investigar o sumiço por conta própria, como se fosse uma espécie de investigadora particular. Soou meio estranho, mas mesmo assim as autoridades agiram para tentar encontrar a babá. Procuraram em toda a cidade e não acharam nenhum registro de pessoa com esse nome. A pessoa nem existia. Aquilo era mais uma mentira contada por ela. Ainda com a investigação mais a fundo, o grupo que estava investigando descobriu mais duas coisas. A primeira foi interrogando os amigos e conhecidos de Cassie. Eles descobriram um relato que surpreendia. O de que, nesses dias em que a filha tinha sumido, a mulher estava saindo e se divertindo como nunca, aproveitando como aproveitava antes de ter parido. Inclusive, nenhum dos companheiros de festa dela sabiam do acontecido. Ela não comentou nada.
Mais uma coisa que pesou para o lado dela, como ela poderia estar normal com a filha sequestrada. E a segunda coisa, a mais bizarra, é que ao explorarem o histórico de pesquisa dela, descobriram que há um mês atrás ela tinha pesquisado literalmente como matar uma pessoa sufocada. Por esses motivos, tanto por mentir para as autoridades, quanto pelas atitudes suspeitas naquele tempo e até por falta de provas, Cassie Anthony foi presa de forma temporária. Um mês depois da prisão, uma pessoa ligou para a delegacia de polícia e disse que tinha encontrado um corpo em uma floresta, próxima ao bairro dos pais de Cassie. Sim, era o corpo da menina Kaylee. Ele foi reconhecido com muito custo, pois já estava em processo de decomposição e, levando em consideração que a morte tinha ocorrido há um tempo atrás, por estar em um saco plástico ao ar livre, sofrendo com as ações da natureza, ele estava irreconhecível. E isso também influenciou nas investigações, porque ficava difícil de perceber como ela foi morta. Porém, assim que reconheceram que era a menina, a mãe, que estava presa temporariamente, foi acusada de assassinato e permaneceu na cadeia até o posterior julgamento, algum tempo depois. Antes do corpo ser encontrado, os avós fizeram de tudo, campanhas, passeatas, participaram de programas de TV nacionais, tentaram de todas as formas achar a netinha deles. Porém, quando souberam do saco plástico, ficaram sem chão, totalmente desolados. Ela era muito querida entre todos. Finalmente, o dia do julgamento chegou em 2011. Todos queriam ver o que ia acontecer com a pior mãe dos Estados Unidos. Parte do país parou, os jornais cobriram as audiências, os promotores afirmavam que era um assassinato por sufocamento feito pela mãe. Do mesmo jeito que as pesquisas do histórico dela mostravam, e que ela era totalmente culpada. Mas o que eles defendiam não eram as provas concretas, apenas deduções de um cenário hipotético que não conseguia se comprovar de forma definitiva. Já a defesa alegava que Kelly um dia estava brincando em volta da piscina quando caiu e se afogou. George e a mãe, ambos com medo, vendo o que aconteceu, teriam pegado e jogado ela na mata para que não fosse encontrada. Enfim, ao fim do julgamento, a mulher Cassie Anthony foi condenada a apenas 4 anos de prisão por contar mentiras à polícia, lá no começo de tudo, e foi julgada inocente perante o que estava sendo acusado. Se você ficou indignado com a decisão do juiz, não foi só você. A maioria das pessoas que estavam acompanhando o caso também surtaram, acharam um absurdo a decisão tomada. O assunto ainda se estendeu durante dias na boca do povo e de jornais famosos. Hoje em dia, Cassie vive uma vida mais ou menos normal. Tem uma casa, um trabalho fixo em outro país, e os pais dela perderam um pouco o contato com ela. Se afastaram depois de tudo que aconteceu. E apesar de abalados, conseguiram ficar um pouco melhor após o nascimento de um outro neto deles. O que você achou desse caso? Você acha que Cassie matou a filha ou realmente era inocente? Me conte aí embaixo. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal apertando no botãozinho vermelho e até a próxima.